Olá a todos, mais uma vez, dando continuidade à introdução sobre questões de ordem física teórica. Eu vou fazer aqui um desafio para você exercitar a sua imaginação e tentar entender como é que nós realmente interpretamos as coisas, ok? Então, antes de chegar no termo que aborda a gravidade, eu vou abordar um tema que se refere à compreensão do que seria o espaço vazio, ok? Então, em tese, o espaço vazio não é nada, é algo que não existe, contraditoriamente, né? Porque o que não existe não pode ser discutido, compreendido e nem mensurado, imaginado. Então, do meu ponto de vista, o espaço vazio é um elemento, ok? A questão é, o ser humano não atingiu um nível de compreensão para poder descrever o que seria o espaço vazio, ok? E eu vou estar dando para você um exercício onde você vai tentar compreender o que significa. Imagine que nessa vasilha aqui, ó, ok? Que está aqui, ó, está cheio de água, ok? Tem uma quantidade aqui de água. Imagine que nessa vasilha eu coloquei, em vez de água, eu coloquei claras de ovos, ok? E imagine que ali tem 5 litros, ou seja, aqui existe 5 litros de claras de ovos. Aí eu te pergunto, quantos ovos foram necessários para obter esses 5 litros de claras? Se você não tiver uma referência como a referência que eu abordei no vídeo anterior, se você não tiver uma referência de que tipo de ovo eu estou falando, fica difícil você dizer quantos ovos tem aí, ou chegar próximo. Porque afinal de contas eu posso estar falando de ovo de codorna que é pequenininho, como posso estar falando de ovo de avestruz que é enorme, ok? E as claras, por si só, elas não vão servir como referência para você dizer quantos ovos tem. Mas isso também não é razoável dizer que ali não tem ovos, ok? Então você não sabe quantos ovos foram necessários para produzir esse volume, né? Porque você não tem as gemas, ok? E por conta disso você não pode dizer que ali não tem nada. Isso é o que acontece com o espaço. O ser humano, ele ainda não entende a física elementar. Ele não compreende toda a complexidade da física elementar. Então, por conta disso, ele às vezes comete o delírio de dizer que determinadas coisas não existem, né? Como atribuir ao espaço a característica de ser vazio. O vazio, ao meu ver, é uma interpretação de posição de algum elemento com relação ao meio em que ele está. Ou seja, você pode dizer que um copo com água está vazio quando está sem água. Por quê? Porque não tem água dentro, mas tem ar. Essa é uma explicação simples para que você exercite e tente me explicar como eu posso dizer quantos ovos existem num recipiente com 5 litros de claras. Quantos ovos existem, né? A que espécie esses ovos pertencem? Se você não sabe,
você vai ter condições de dizer o volume, porque eu disse 5 litros, ok? Você tem 5 litros, mas você não consegue dizer quantos ovos tem. Agora você imagina no plano da física, onde você raciocina de uma forma macro, né? Você não tem como avaliar o volume do universo, o tamanho do universo, enfim, independente de ter água em cima, água embaixo, ser terra plana ou redonda, né? Essa é um desafio que eu faço para você me explicar como você pode definir quantos ovos tem. E a partir daí, então no próximo vídeo, eu vou estar explicando o que acontece do meu ponto de vista com as partículas elementares com relação ao que nós consideramos como sendo espaço, ok? Um forte abraço a todos e até o próximo.